Vamos permanecer na política porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou justamente a Brasília para continuar as conversas e definir os 16 ministérios ainda restantes e cargos também de segundo escalão do novo governo. E sobre toda essa situação, esse verdadeiro xadrez político, vamos conversar agora com o cientista político do IBMEC, Christopher Mendonça. Prazer tê-lo conosco, Christopher. Obrigado, um prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã. Primeiro, eu queria, como é que o senhor avalia toda essa questão dessa ampliação do volume de ministérios aí, 37, faltam ainda 16 nomes. A gente sabe que essa briga política nessa hora, na definição do futuro governo, sempre acontece, de fato, mas haveria necessidade de tantos ministérios aí, é uma questão meramente de acomodação política, professor? Marcelo, como você mesmo disse, é muito normal, muito comum nesse início de mandato de qualquer presidente haver essas trocas, né, de informações, essa indecisão, essas negociações para a composição do próprio ministério. Mas Lula teve uma eleição que foi muito marcada por aquilo que eles chamaram de frente ampla. Então, há muitos partidos políticos que inicialmente não estavam na base do governo, dos governos petistas e que entraram para essa composição. Então, nesse sentido, há uma necessidade grande de ampliar a estrutura do Estado para alocar essa quantidade grande de partidos. E isso complexifica muito a questão da escolha dos novos ministros e também dos cargos de segundo escalão, como é o caso, por exemplo, dos executivos, né, que são, na verdade, o segundo colocado na estrutura de cada um dos ministérios. Então, esse xadrez, como você mesmo disse, ele está bastante complexo. Nos próximos dias, o presidente eleito vai anunciar alguns nomes importantes, entre eles aquele que tem chamado mais atenção é a composição com o MDB de Simone Tebet. Nesse momento já se fala, inclusive, em dar o Ministério do Planejamento a Simone Tebet, que ainda não aceitou, né, ainda está aventando a possibilidade de estar presente nesse ministério, e dessa forma nós vamos caminhando para semanas decisivas até a posse do futuro presidente. Professor, para que, né, as pessoas entendam, de fato, quando há essa articulação, essa aglutinação de partidos e ministérios aí, isso é para que no Congresso se garanta a maioria nas votações. Então, a partir do momento que determinado partido ganha o ministério, então praticamente a sua base lá, que se reflete nos deputados e no Senado, então essa base passa então a apoiar o presidente. Seria isso para poder, por isso que é difícil fazer essa costura, mas ao mesmo tempo, se não for feita, também não há governabilidade futura. Exatamente. A gente vive um regime chamado de presidencialismo de colisão, um regime democrático que tem esse contato entre o poder executivo e o legislativo como sendo a garantia para as maiorias dentro do Congresso. Então, cabe ao presidente eleito, seja ele qual for, compor a sua base eleitoral, a sua base de votações no Congresso a partir desses critérios, chamando outros partidos para fazer parte da sua base congressual. E para isso é necessário muito cuidado, porque nem sempre os nomes, por estarem envolvidos em um partido, eles representam a vontade ou representam a disposição do partido completo em votar de acordo com o presidente, com a vontade do presidente. Por exemplo, agora, né, nós estamos escolhendo, a partir das negociações, quem vai ser o próximo ministro da Agricultura. E os cotados são pessoas que estão fora da estrutura do PT ou daquela estrutura da esquerda que foi montada para a eleição de Lula. Isso exatamente demonstra a voluntariedade do próximo governo em dialogar, em conversar com outros partidos, a fim de garantir essa maioria dentro das casas, principalmente na Câmara Federal, onde ele vai ter bastante dificuldade em coordenar os grupos políticos que lá estão. Agora, professor, nós temos mais de 30 partidos, né? Não é fácil para ninguém governar. Evidentemente que agora, com essa mudança eleitoral, tivemos, então, inclusive, aglutinação de legendas, né, nas federações. Então, isso, a ideia é que possa até tornar para o governante ele fazer uma discussão com um menor volume de partidos. Nós sabemos também que não há 31 ideologias, né? E que a questão da votação não passa muitas vezes pela ideologia e infelizmente passa justamente em assumir o ministério com a porteira fechada, como eles fazem, daí eles indicam determinado partido acaba dominando uma pasta, outro ministério, e a gente sabe onde essa história foi parar, né, professor? A questão também da corrupção. O senhor teme de fato essa situação?
Bom, na minha opinião, quanto maior o Estado for, quanto mais burocracia, quanto mais instâncias o Estado tem, mais chances de que haja corrupção. A vigilância é muito complicada quando se tem muitos ministérios. Então, eu sou crítico a essa quantidade de ministérios, que é quase recorde. Né? Só foi superada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha 39 ministérios. E Lula, já no início do mandato, começa a desenhar a esplanada dos ministérios a partir de 37 pastas ministeriais. A meu ver, isso é um retrocesso, a gente não deveria estar com tantos ministérios assim. Foram criados ministérios que não haviam antes, né? Nunca houveram na estrutura da presidência, do próprio Poder Executivo. E eu acredito que isso se apresenta exatamente diante do quadro que foi a eleição, uma eleição muito apertada e que precisou de uma série de pessoas e de partidos para tentar vencer o segundo colocado. Então, nesses termos, vai ser uma característica importante do governo Lula a partir do ano que vem, essa dimensão grande, né, muito pesada do Estado, para acomodar todos os seus aliados e garantir, portanto, as maiorias dentro do Congresso Nacional. Inclusive, né, professor, hoje há um questionamento começa a ser generalizado dos nomes que estão sendo indicados, figuras que já estiveram por lá estão voltando, né? Nós tivemos até a questão do ministro Guido Mantega, né, que ele estava na transição, houve uma rejeição total e o PT logo o retirou. Aquela questão que envolveu a própria indicação para o Banco Mundial de Ilan Goldfein, que o governo que não tinha sido, que acabou de ser eleito, queria atravessar essa indicação que pertencia ao atual governo, até porque a eleição seria agora, né? Então, isso também chama atenção já também a reprovação de alguns nomes e, principalmente na área econômica, saber até que ponto essa pauta de responsabilidade social com a fiscal, né, será de fato, essa responsabilidade será na prática efetivada, né? Exatamente. O discurso inicial do próximo governo foi, na verdade, algo muito voltado para a questão social. Inclusive, a pasta do desenvolvimento social foi muito disputada. Havia a possibilidade de que Simone Tebet assumisse essa pasta, mas acabou ficando com o PT mesmo, com Ayrton Fagundes, para que a gente pudesse manter a coordenação de programas sociais importantes, como é o caso do Bolsa Família. E nessa questão é importante a gente considerar que os ministérios centrais da área social, eles precisam de investimentos e de recursos, né? O que vai no sentido contrário à situação econômica e fiscal que o país está vivendo agora. Então, o desafio central do próximo governo é equilibrar a responsabilidade fiscal com uma série de promessas e de compromissos que eles assumiram durante a proposta eleitoral. Então, nesses termos, esse equilíbrio vai ser muito importante para a condução do governo a partir de janeiro do ano que vem. Professor, nós sempre tivemos uma polarização no país aqui. Muito se falou dessa atual polarização, que possa ser até mais raivosa, mas de qualquer forma, lá o PT disputou várias vezes com o PSDB e vice-versa, né? E houve uma mudança muito brusca em relação a 2018, né? E agora, uma radicalização muito forte mesmo. Como é que o senhor avalia também a administração que está começando agora, de fato, um país praticamente dividido ao meio mesmo? Bom, o país, do ponto de vista social, realmente está dividido ao meio. Mas, em termos do Congresso Nacional, a gente sabe que a maioria dos senadores e dos deputados eleitos são de partidos opositores ao novo governo. Então, a dificuldade em governar ela vai ser muito clara, como foi também no governo de Dilma Rousseff, o segundo mandato dela, né? Inclusive, eu tenho comparado esse novo governo, a montagem dele, muito com o que houve em Dilma II. E isso não são boas notícias para nós, né? Porque nós tivemos um mandato bastante turbulento, que acabou chegando a um processo de impedimento, e esse mandato de Lula já começa com características muito semelhantes àquilo que aconteceu em Dilma II, até com mesmos nomes, né? Pessoas que se envolveram naquele governo voltaram agora à cena. É importante a gente considerar que o PL, o partido do presidente que está saindo agora, Jair Bolsonaro, ele tem a maior bancada na Câmara e uma das maiores bancadas também no Senado Federal, o que faz com que haja necessidade de um diálogo cada vez mais apurado entre a oposição e a situação para que haja uma governabilidade adequada. Então, Lula não vai começar um mandato confortável. Vão ser desafios muito grandes que vão ser empreendidos pelo novo governo e a gente espera que consiga haver essa governabilidade.
Conversamos com o cientista político do IBMEC, Christopher Mendonça. Obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia para o senhor também. Vamos dar